o caixa aperta, a margem cai e o lucro desaparece. E a empresa faz o quê? Vamos atrás de capital de giro, vamos aumentar mais as vendas, vamos aumentar o nosso esforço que vai dar certo. E logo depois que esses caminhos são escolhidos, parece que está dando efeito, parece que você está vendo algum tipo de resultado ali. Mas na verdade isso é como se fosse um fogo que pega muito rápido e depois logo apaga. E esse é o principal problema, porque quando ele apaga, você fica sem recurso. Porque você acabou queimando seus recursos muito rápido. Você entrou num sistema de tomada de decisão, mas com foco na sobrevivência. E aí acontece o seguinte, ok, você tinha problemas. Esse problema apareceu e você procurou resolver. Só que você resolve como se jogasse mais combustível no fogo. Você não tratou a causa, você não resolveu o problema do sistema de decisão. Eu lembro muitos casos em que o empresário chegava, eu preciso de capital de giro, eu estou com um problema no caixa. Se chegar agora esse dinheiro para você, o que você vai fazer? Eu vou fazer isso, tal. Tá, mas qual que é o plano que você tem para resolver ou para mudar a forma ou modelo que fez você chegar até aqui? E na maioria dos casos, o empresário não tinha. Ele pensava em plano de ação imediatista, que ia resolver dali para frente, sem analisar de fato o que fez que chegasse ali. Esse é o problema quando você trata o sintoma e não trata a causa. O problema em si não é a falta de dinheiro, é o que aconteceu antes, é o que foi decidido antes para que levasse essa falta de dinheiro. E aí você tenta tomar um remédio ali para cortar o sintoma, para aliviar a dor. Só que aquele problema ele está por trás, aumentando cada vez mais. E você tem esse jeito de querer resolver. O brasileiro tem isso. Ele quer resolver, quer colocar a mão na massa logo. Isso é muito importante, isso é uma energia boa. Só que não é só na transpiração ali que você vai resolver. Vai ter uma hora que você vai ter que parar e analisar o que aconteceu. Porque a correria do dia a dia, ele vai te levar para esse furacão de coisas. E muito dificilmente você tem um tempo para pensar no seu negócio para ele crescer ou analisar quais decisões que você tomou que chegaram até aqui. Então não adianta você pegar mais dinheiro para pagar as contas, aparentemente regularizar as coisas, mas continuar vendendo com margem apertada. Ali, dependendo de desconto para você fechar a venda. Isso é um dos exemplos que eu estou dando. Tem muitos outros que fizeram com que você chegasse nesse ponto na empresa. Então o que nós estamos tratando aqui é a questão do sintoma. Você tem que ter muito cuidado para não confundir o sinal com ruído, ou o sintoma com a causa. Então você vai pegar aquilo, você vai tentar resolver e aí vai ser frustrante, porque logo depois você tem um problema muito maior. E o pior disso tudo é quando você descobrir que o problema de fato não era a falta de dinheiro. E muitas vezes você vai acabar entendendo isso só depois que essa reserva, que esse combustível foi queimado, porque você usou da mesma forma que você estava usando antes, sem fazer essas análises que eu te falei. Por mais que no primeiro momento parece que a sua operação cresce, o marketing está gerando mais leads, venda está vendendo mais, só que a sua margem continua apertada. Você continua comprando de uma maneira, vendendo de outra, que isso vai sabotando o seu caixa. Ou se você é serviço, por exemplo, você tem mau dimensionamento dos seus custos ou mau dimensionamento da sua equipe. Se você não ajustar isso, qualquer dinheiro que chegar, ele vai sumir da mesma forma. E aí, quando os seus recursos estão quase indo embora, você aplica mais esforço, você mobiliza as pessoas, mobiliza tudo para botar mais energia. Mas é como se você estivesse indo numa direção errada. Você vai chegar numa cidade que você não queria, o seu destino era outro. Você simplesmente chegou mais rápido onde você não queria. E isso acontece muito nas empresas por causa do sistema de tomada de decisão. E se você não me segue, clica aqui para você receber mais vídeos como esse. E aí vem uma questão muito importante. O financeiro, ele não é a origem do problema. Tem gente que tenta arrumar financeiro, organizar, ou tenta cortar custo. O que acontece com esse tipo de solução? Conforme você vai cortando o custo, você corta na carne, chega a cortar no osso, e aí isso reflete diretamente no cliente. E aí você perde o quê? Você perde competitividade. O seu negócio ou o seu produto deixa de ser atrativo, porque você faz tanto corte que esse corte chega a espirrar, sei lá, o sangue no cliente. Então você acaba tomando decisões que são piores para o objetivo que você deseja. E aí você tenta ali apertar o financeiro, regularizar o financeiro, ter mais controle, achando que o problema é o financeiro. E por outro lado, você esquece que está tentando crescer sem estrutura, vender sem margem. Isso que é realmente o problema que você não está olhando. Quando você tem um aparente crescimento sem a leitura do impacto das suas decisões,
você aumenta o problema, sua empresa não cresce, ela incha. E essa é uma das principais questões, que é uma espécie de ilusão ali, né? Parece que está crescendo, mas aquilo está inflamado, aquilo está infeccionado. Então você precisa agir para conter aquilo. Porque crescer sem lucro não é de fato crescimento. Você está simplesmente acelerando o desgaste, acelerando a fadiga. Você está apertando a equipe, seus recursos, sendo que isso não é uma decisão que vai levar para onde você quer. E muitos empresários não têm a clareza de qual é o motor de crescimento do seu próprio negócio, para onde ele tem que olhar na situação atual, o que ele tem que acompanhar de perto. Porque se você fica simplesmente cortando o custo, uma hora você não vai mais ter o que cortar e você acaba comprometendo a qualidade até as suas vendas. E a sua empresa pode entrar num looping sem fim de mais esforço, mais desgaste, mais pressão em busca de um resultado que quanto mais você faz, mais você afasta o resultado. E aí tem dois grupos de decisões. Um tipo de decisão que fortalece a empresa, que você tem um resultado às vezes até menor de maneira imediata, mas no longo prazo você consegue se recuperar de fato. E tem outros tipos de decisões que eles acabam te afastando do seu objetivo, mas são decisões que instantaneamente parece que gerou grande resultado, parece que deu bons efeitos aquilo que você fez, mas simplesmente você está aumentando o seu problema sem perceber. E nesse momento, como a sua empresa está tomada pelo instinto de sobrevivência, ninguém para e fala, pera um pouquinho, o que de fato está causando isso, né? E o que acontece? Como que funciona o modelo das empresas saudáveis? As empresas saudáveis, elas não simplesmente olham para números e simplesmente acompanham os números. Elas avaliam o impacto das suas decisões. Se eu tomar uma decisão aqui, essa decisão agora pode me levar para quais caminhos? Então avalia o impacto da decisão. Isso faz total diferença. E agora eu te faço uma pergunta. Uma não, vou fazer umas 3 ou 4 perguntas aqui. Quando você toma uma decisão, primeiro, você avalia de fato o impacto dessas decisões ou não? Você toma por causa do instinto ou você toma porque você entende que aqueles números ali parece que tem uma certa lógica, uma certa metodologia de decisão e na verdade você está usando mais o instinto? Porque lembrando, pessoal, que o planejamento ele é uma antecipação da decisão. Quando você define ali diversos caminhos pelo qual você vai seguir, você está poupando energia. Você tem um gasto de energia na hora de definição do planejamento, mas a partir daí você tem um ajuste, uma revisão do planejamento, conforme a circunstância, o ambiente vai ajustando. Então, planejar é antecipar a decisão. E aqui, a primeira pergunta que eu fiz é: você por acaso avalia o impacto das suas decisões? Segundo, de que maneira você avalia o impacto no caixa das suas decisões? De alguma maneira, às vezes a sua decisão pode impactar em cada venda única do seu negócio. Você, por acaso, avalia o impacto disso? Porque, como a gente está falando aqui, quando você toma uma decisão, ela desenrola em um conjunto de desdobramentos. Algumas delas você até tem um certo controle e outras você não tem. Então você consegue avaliar, você faz esse exercício para avaliar o impacto da sua decisão? Se você acha que esse vídeo aqui é importante para alguém que você conhece, que está exatamente nesse momento, tentando entender o que está acontecendo, ou está com certo aperto financeiro, ou está pensando quais rumos vai tomar para o negócio, encaminhe esse vídeo para essa pessoa. E eu te aguardo aqui no próximo vídeo. Até mais!